Podem sentar, irmãos. Nós estudamos na quarta-feira passada a respeito da verdadeira fé, o significado da verdadeira fé. Foi a pergunta de número 21 do Catecismo de Heidelberg, e nós aprendemos e fomos guiados nas páginas das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, e, por definição, vimos como a Palavra do Senhor nos fala e nos ensina a respeito da verdadeira fé. A verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus me revelou em Sua Santa Palavra. A verdadeira fé também é a firme certeza de que Deus garantiu não só aos outros, como também para mim, perdão de pecados, justiça eterna, salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. E aprendemos também o que a Escritura nos diz, que a verdadeira fé, ela é uma graça divina operada pelo ministério do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho, através do Evangelho. Hoje nós vamos ver a sequência das perguntas do Catecismo de Heidelberg. A pergunta de hoje diz o seguinte: então, no que o cristão tem de acreditar? Se a verdadeira fé é revelada pelo Espírito Santo através do Evangelho, no que o cristão tem de acreditar? A resposta é: o cristão tem de acreditar em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã, que não traz nenhuma dúvida, ela é indubitável e universal. Então, quais são as passagens sugeridas para nós hoje? A primeira delas, João capítulo 20, vamos para lá. O cristão, ele deve crer em tudo o que nos é prometido no Evangelho. O objetivo do Evangelho de Jesus Cristo é fazer com que o homem creia na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho que fala a respeito de salvação, que traz a verdade de que Cristo Jesus é o Salvador de seu povo eleito. Ele salvará todo aquele que nele crê. Então, João 20, versículos 30 e 31, é uma passagem sugerida pelo Catecismo e extremamente apropriada para os dias atuais. Vejam só, vamos ler juntos versículos 30 e 31. Vamos ler? Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a verdadeira fé, ela é conhecimento e convicção. Você conhece a Deus, você conhece a Jesus Cristo, e à medida em que você o conhece, a fé operada em seu coração, mediante o ministério do Espírito Santo, conduzirá você a confiar inteiramente em Jesus. Isto é convicção. Você não apenas conhece, você estará sempre com Ele em cada momento e em todas as áreas da sua vida, você confiará convictamente na palavra de Cristo. Agora, observem o que o Senhor, Ele trouxe para nós e aprouve registrar, entregar para o homem. No Evangelho de João, o que nós vemos na conclusão do mesmo é o que vocês acabaram de ler comigo. Na realidade, versículo 30, na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não foram registrados neste livro. Nos 4 evangelhos nós encontramos diversas provas a respeito do ministério de Jesus, de sinais que ele realizou, de prodígios que ele operou, de uma comprovação de que de fato ele é o Filho de Deus, era o Filho de Deus. Mas a Escritura não nos esconde que a demanda de Jesus, ela foi muito maior do que
os livros ou daquilo que os livros pudessem registrar. O trabalho de Jesus, quando nós lemos o Evangelho ou os Evangelhos, era incansável. Ele acordava de madrugada para orar, porque depois o seu trabalho ele era muito intenso. Ele atendia as pessoas, ele pregava o Evangelho para as multidões, ele alimentava os famintos, ele curava enfermos de toda sorte. Então, Jesus ele tinha uma agenda muito cheia, e Marcos ele reforça e diz que muitos livros não bastariam para registrar tudo aquilo que Jesus fez. Agora, o Evangelho ele é objetivo, irmãos. Se Deus opera a verdadeira fé no coração do homem através da pregação do Evangelho, que é a palavra de Cristo, e se a fé verdadeira, segundo Romanos 10:17, vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho é objetivo. Vejam o que nos diz então o versículo 31. Porque estes sinais, portanto, foram registrados nos Evangelhos, em específico aqui no Evangelho de João, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós não precisamos de mais nada. Visões, não precisamos. Profecias, não precisamos. Sonhos, não precisamos. Por mais que a ênfase ainda hoje seja dada em cima destas coisas, a palavra é clara. O que Cristo fez, o que Cristo registrou é suficiente para que o homem creia nele, creia que ele é o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, o Messias prometido, e que crendo nele, viva. Isso é verdadeira fé. Então, hoje, as multidões são atraídas por homens que se apresentam como aqueles que operam sinais extraordinários. Eles têm uma palavra diferente. Eles operam sinais e prodígios que outros homens não conseguem operar. Eles retiram cânceres ou cancros das pessoas. As pessoas vomitam estas coisas. Outros vão além, elas deitam, rolam, riem, imitam bichos. Tudo isso não prova nada. Tudo isso não salva ninguém. O que salva e o que opera a verdadeira fé não sou eu que estou dizendo, porém a palavra de Deus, e se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto ela é suficiente. O que eu devo crer como cristão é em tudo que me foi prometido lá fora? Não. Na palavra dos homens? Não. Paulo diz que ainda que um anjo, ou até mesmo nós, ele se incluiu, apóstolo, que caminhou com o Senhor, ou que como nascido fora de tempo conheceu o Senhor na estrada de Damasco, que operou sinais e maravilhas à semelhança de Cristo, para confirmar o seu apostolado, ele disse, ainda que um anjo, ou até mesmo nós, tragamos para vocês um evangelho que vá além do que vos temos anunciado, está lá em Gálatas 1, seja maldito. Então, irmãos, não precisamos de nada além daquilo que um cântico para crianças e que repetidas vezes foi ensinado a muitos de nós de maneira tão clara sempre ensinou. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É só isso. Você não precisa de mais nada. Você precisa crer. No Evangelho você então conhecerá Jesus. E a grande confusão dos nossos dias é que um Cristo fraco, um Cristo que está mais pronto para servir os homens do que para ser crido, servido e adorado, tem sido proclamado por aqueles que estão se esquecendo do Evangelho. Promessas, promessas, promessas. Ou como dizia o antigo poeta inglês,
em uma de suas peças: palavras, palavras, palavras. Nada disso adianta se o Evangelho não for pregado, se os homens não crerem no Evangelho e crendo nele, eles sejam salvos. Eles sejam salvos. Nós precisamos entender isso, irmãos, de uma maneira muito, muito especial. A Escritura vai nos mostrar como a revelação ela se deu. A Escritura vai nos mostrar como, depois de Cristo, a igreja instituída, ela foi fundamentada não só nos profetas, mas também no ensino dos apóstolos, tendo Jesus como a pedra de fundação. E à medida em que a revelação estava sendo escrita, tudo aquilo que foi necessário para confirmar e testificar o Evangelho passou a ser substituído, então, por aquilo que estava sendo escrito. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Jesus. Eu repito aos irmãos, de modo que, não questionando as experiências, guardem as experiências para vocês mesmos, e eu guardarei também as minhas. Experiência não salva ninguém. O que salva é o que está registrado aqui, o que o Senhor registrou, para que os homens creiam que Jesus de fato é o Cristo de Deus, e crendo nele, vivam e sejam salvos. Vejam outra passagem bíblica que é sugerida também, Marcos capítulo 1, versículo 15, vejam só, Marcos 1, versículo de número 15, em outra passagem, em outro evangelho, o que deve crer um cristão, no que o cristão tende a acreditar, ele deve acreditar em tudo o que nos é prometido no evangelho. Marcos 1, versículo de número 15, versículos 14 e 15, nós encontramos a explicação aqui do evangelista Marcos a respeito do ministério de Jesus. Vejam só o que disse Jesus Cristo. Registrou Marcos. Vamos ler? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando nós cumprimos a nossa tarefa enquanto igreja de Cristo e pregamos o evangelho então anunciado, ele é acompanhado de todos aqueles elementos que o formam. Você ouve o evangelho, crê em Jesus Cristo, vive a palavra de Cristo. Vivendo a palavra de Cristo, você então se torna um semeador, assim como o Pai. Você semeia a palavra do Senhor. Uma vez que você recebeu a palavra do Senhor Jesus Cristo, tendo se arrependido e crido no evangelho, você então vai fazer aquilo que Cristo mandou que você fizesse. Você não se desvia do objetivo. E a igreja tem que entender. E o evangelho de Marcos, ele dá um destaque especial na tarefa principal de Jesus Cristo. Um certo pastor disse, comentando o evangelho de Marcos, algo extremamente apropriado. Ele disse que Deus, o Pai, tomou o seu Filho Jesus Cristo e o fez um pregador. Quando nós olhamos o evangelho de Marcos, percebemos, por exemplo, versículo de número 1, ou capítulo de número 1, na passagem que nós lemos, quando João foi preso, Jesus foi para a Galiléia e o que ele fez? Pregou o evangelho de Deus. Quando nós caminhamos um pouco mais e lemos o evangelho de Marcos, nós vamos notar, capítulo 1, versículo 21, que depois eles entraram em Cafarnaum e logo no sábado que Jesus fez, ele foi ensinar na sinagoga. Então, quando nós caminhamos um pouco, à medida em que nós vamos lendo o Evangelho, nós vamos notar, nós vamos verificar que Jesus, capítulo 2, versículo 13, ele saiu para junto do mar, a multidão afluía até ele e ia ao seu encontro e ele os ensinava. Então, há uma ênfase no Evangelho de Marcos em mostrar a tarefa principal de Jesus, de pregar o evangelho, de ensinar a palavra e dizer, olha, vocês precisam crer nesta mensagem. Os sinais acompanharam o Redentor para que os homens crescem que ele de fato era o Filho de Deus. Mas vocês lembram daquela passagem no evangelho de Mateus, quando os judeus eles ficavam sempre pedindo sinais e Jesus realizou muitos, João registra isso.
E os judeus então disseram assim: olha, mostra-nos um sinal e isso vai nos bastar. Era conversa, não era verdade. E Jesus disse: olha, nenhum sinal será dado a vocês senão o sinal do profeta Jonas. E aí ele continua e diz que no dia do juízo, aquela geração que foi salva pela pregação de Jonas estaria com ele julgando o mundo. E que a rainha de Sabá, porque foi até Salomão ouvir a palavra, estaria também com ele. E Jesus estava se referindo ali ao seguinte: vocês não precisam crer apenas e somente nos sinais, mas os sinais eu estou fazendo com um objetivo muito claro. Olhem para mim, creiam no que eu estou pregando, eu não vou dar outro sinal para vocês. A igreja de Cristo precisa enfatizar, irmãos, esta mensagem. Se Cristo não for pregado, se o seu evangelho não for anunciado, se o homem não entender que é dever para ele, é dever para o cristão crer em tudo o que foi prometido na palavra, ele então vai ficar sendo levado para todo lado, para todo canto, por todo o vento de doutrina. Apareceu uma novidade em tal comunidade, ele vai para lá. Mas aí ele se chateou, ele cansou de ouvir a mesma coisa, porque na realidade, e eu já disse isso para os irmãos, o pastor, quando ele está ensinando e ele passa um bom tempo na igreja, ele não trará nada novo. Na realidade, tudo que eu estou apresentando para vocês aqui, se você não é um iniciante na fé evangélica, você já ouviu. O que o pastor sempre vai fazer, o que o professor sempre vai ensinar, é lembrar o que nós já sabemos, porque a nossa memória ela é muito curta. Muitos de vocês certamente memorizaram algum versículo do Salmo 35. Chegaram aqui, pode ter dado aquele branco. Eita, e agora o pastor pediu, eu não estou lembrado mais. Acontece. Nós sempre precisamos lembrar. E quando a pessoa não se fixa na realidade de que o que ele mais precisa é crer, confiar, ter convicção na promessa de Jesus que ele deu na palavra, que ele entregou para nós e está em sua palavra, apareceu novidade em tal lugar, ele vai. Soprou um vento para cá, ele segue. Apareceu alguém miraculoso, ele corre atrás. E ele nunca se fixa, ele nunca se fundamenta, ele nunca prospera, ele nunca persegue o evangelho. Agora, existem aqueles irmãos que chega um determinado momento cansam de não encontrar em sua comunidade o evangelho puro e simples. O que eles vão fazer? Eles não vão aguentar, eles não vão continuar. A sede deles é continuar crendo e confiando em Cristo e em sua mensagem, em sua palavra. Eles então procurarão uma igreja de Cristo, que possa continuar falando aquilo que ele precisa ouvir. Então, esse reforço, ele é necessário, irmãos, e complementando aí, vocês estão bem próximos, porque nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Vejam Mateus 28, versículo 18. Todas estas passagens são passagens conhecidas por todos nós. Até mesmo aqueles que estão iniciando já me ouviram mencionar passagens aqui, como Mateus 28, versículo 18. Há um reforço aqui a respeito daquilo que nós devemos crer, porque aí está o fundamento da verdadeira fé. A partir do versículo 18, nós vamos ler até o versículo 19. Quando Jesus comissionou pela segunda vez os seus discípulos, lembrem-se que a primeira comissão dada está em Mateus 10. Depois que ele ressuscitou dos mortos, antes de subir novamente aos céus, ele entregou uma segunda comissão, uma segunda missão, ficou conhecido como a grande comissão ou comissionamento. A partir do versículo 18 até o versículo 20, o que foi que Jesus Cristo então disse? Vamos ler? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o 20,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse para os seus discípulos, ele fala hoje para cada um de nós. Toda autoridade lhe pertence, no céu e na terra. Nós temos a missão de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. A igreja não deve se envolver com política, a igreja não deve seguir outro caminho querendo riqueza ou prosperidade. A igreja deve pregar o Evangelho, e pregando o Evangelho ela vai acompanhá-lo daquilo que Cristo mandou fazer: amar ao próximo, fazer ou realizar boas obras. Mas a principal, a melhor obra que nós podemos fazer por nosso próximo é falar aquilo que Jesus Cristo nos deixou: fazer discípulos, pregando o seu Evangelho. Uma vez fazendo estes discípulos, eles devem ser iniciados, recebem o selo, são batizados, devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não termina por aí. A vida cristã agora será uma caminhada constante com Cristo. Congregar sempre com os irmãos aos pés de Cristo. Eis a razão porque o versículo 20 disse o Senhor Jesus no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas, ou seja, todo o Evangelho que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, boa nova ou boa notícia, aquela que veio dos céus, é a que anuncia a redenção do homem através da salvação em Cristo Jesus. Toda a palavra, nós poderíamos dizer assim, portanto, aponta para esta boa notícia. É comum muitas vezes dizerem assim: o pastor ele é mais evangelístico e o outro é mais doutrinário. Eu não entendo evangelho sem doutrina. Eu não entendo alguém que possa ser evangelístico sem trazer o ensino do evangelho. Você pode dizer que ele é mais doutrinador, eu acredito, no sentido de ser mais um mestre de ensinar e não ser aquele pregador ou aquele orador fervoroso. Mas ninguém pode evangelizar, até mesmo a pessoa mais simples que crê em Cristo, que serve a Cristo, sem conhecer a palavra de Deus. Porque ele vai precisar ensinar tudo o que Jesus lhe ordenou. Ele vai precisar ser constante, perseverante, congregar. E nós vimos ontem, com a primeira aula do curso de pregação, como é empolgante e como é desafiador pregar o Evangelho. Quando o pastor Franklin nos ensinava e nós começamos a ver como a Escritura é rica, nós somos chamados então a pregar. E como foi bonito ver tantos homens ontem aqui. Eu confesso que não esperava tanta gente, eu sempre sou um homem de pouca fé. Mas 36 homens aqui, com seus filhos, sentados, aprendendo. E certamente muitos se entusiasmaram com a tarefa de testemunhar o Evangelho. Nem todos serão pregadores. Mas saibam de uma coisa: no momento apropriado, quando alguém procurar saber por que você é cristão, preparado você vai poder falar, você não vai enrolar, mas você com simplicidade vai ensinar àquela pessoa e buscar na presença de Deus fazer um discípulo para Jesus Cristo. Por quê? Porque você crê em tudo aquilo que Ele lhe ensinou. Finalmente, irmãos, nós percebemos que crer no que é prometido no Evangelho de Jesus Cristo não é algo solto. Vocês estão me ouvindo aqui e eu estou ensinando para vocês baseado naquilo que recebi, naquilo que aprendi, naquilo que fez parte da minha formação como ministro ou pregador do Evangelho. E por isso que, de maneira muito especial, a pergunta do Catecismo, a pergunta 22, diz que eu devo crer em tudo que me foi prometido nas boas novas, no Evangelho de Jesus, expresso nos artigos da nossa fé. E aqui, a partir deste momento, nós vamos começar a ver
como o Senhor sempre levantou na igreja homens para que municiassem, oferecessem para a igreja credos, confissões, catecismos, a fim de que o povo fosse instruído na palavra e pudesse também fazer discípulos firmados na palavra e sendo orientados por bons artigos de fé. O que o catecismo vai nos mostrar, na sequência, é um importante estudo e menção ao credo dos apóstolos. Muitos de nós não sabemos, mas é o credo, um dos credos mais antigos, ou mais antigo nos dias do Novo Testamento. Aqueles que têm Bíblia Coinário ainda possuem um credo em suas Bíblias, mas muitos desconhecem. Pensam que é apenas o credo ou os credos uma propriedade da Igreja de Roma, mas não é. Os credos e posteriormente as confissões sempre foram artigos ou elaborações da Igreja para expressar a sua fé, o seu conhecimento, a sua convicção em seu Salvador. E aí é onde nós vamos aprender, e nós vamos deixar para a próxima quarta-feira, como, de maneira especial, estes credos antigos, eles falaram a respeito de Cristo e baseados na palavra, baseados nas boas novas da salvação. Nós vamos perceber que na história da igreja, a igreja se levantou para defender aquilo que cria. E de que maneira eles fizeram isso, ou de que maneira a igreja fez isso? Através da manifestação da sua fé, tomando as Escrituras e esboçando estas verdades a fim de que todo mundo pudesse conhecer. É assim que, por exemplo, nós encontramos o credo mais antigo que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Tudo isso é a mensagem da cruz, irmãos. E como nós vamos aprender depois, eu posso tomar, por exemplo, um artigo tão antigo de fé como esse, e partindo dele, abrir a minha Bíblia e começar a falar do Evangelho para alguém. Ter a minha fé revigorada quando sou levado para a palavra e vejo como o meu Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, porque tudo que eu preciso crer, Ele me deu aqui, Ele registrou aqui, Ele me deu e está na Bíblia. E como eu também posso testemunhar ao mundo que Ele subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Como eu posso afirmar que creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica, que é a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, como eu creio na comunhão que tenho com os meus irmãos, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Nós vamos deixar para a próxima quarta-feira e vamos perceber como a nossa fé verdadeira, baseada na Bíblia, ela é uma fé confessional. O que acontece muitas vezes quando nós perguntamos a alguém o que é o Evangelho e a pessoa não sabe fazer, é porque muitos destes movimentos hoje atuais se esqueceram de tudo isso, disseram, não serve para nós. Na realidade estão esquecendo e desmerecendo a sua história, a história de homens que preservaram as suas convicções e transmitiram esta mensagem século após século, para que a verdade da cruz chegasse até nós. Este livro foi pregado, a mensagem foi ensinada, a Bíblia ela foi transmitida, e como nós devemos agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos hoje aqui. É triste, mas é um fato que nós podemos constatar. Nos dias de hoje, encontramos alguém que se diz evangélico. Nós perguntamos a ele quem é Jesus Cristo, ele não sabe dizer quem é. Nós perguntamos o que é o Evangelho, ele não consegue responder. Nós perguntamos o que é salvação verdadeira, ele não sabe. O que é fé, ele também não sabe dizer. Nós precisamos resgatar novamente, irmãos, o ensino simples, puro, direto, objetivo, que Jesus Cristo nos ensinou. Porque somente crendo nele, os homens poderão ser salvos. Se não houver Jesus Cristo em nossa mensagem, se a nossa mensagem for substituída por qualquer outra coisa,
não haverá esperança de salvação. Próxima quarta-feira nós vamos prosseguir, se Deus nos permitir. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Bendizemos o teu santo nome, porque nesta noite tivemos mais uma vez a confirmação a respeito do que nós devemos crer como cristãos. Devemos crer em tudo aquilo que nos foi dado pelo Senhor e que está na palavra, que está no Evangelho da graça de Deus. Livra-nos, ó Senhor, de recebermos tudo aquilo que tem sido dito sob a capa de que é verdadeira fé cristã, de que é a verdadeira mensagem da cruz. Não permita, ó Senhor, que troquemos a simplicidade do Evangelho, a mensagem clara, direta e objetiva, por aquilo que tem arrastado multidões, que tem enchido templos, que tem provocado grande alvoroço em nosso mundo, mas que na realidade não diz respeito a nada do que Cristo ensinou. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a resgatarmos a pureza, a verdadeira fé e conhecimento e confiança somente em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, a reafirmarmos que só Ele é o Senhor da igreja e que não há salvação em nenhum outro, porque não existe outro nome dado entre os homens, no céu ou na terra, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Obrigado por este momento, Senhor, por esta hora de instrução e porque podemos ser conduzidos em oração agradecidos por pertencermos a Jesus Cristo e porque Ele é o nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém. Amém.